Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. E hoje a gente vai fazer uma lista, sobre uma pilhona de livros aqui. Livros para quem quer começar a ler ficção científica, quem nunca leu nada de ficção científica, ou quem já leu algumas coisinhas e quer conhecer aí os grandes clássicos, né? Então, como começar aí essa jornada, essa grande viagem dentro do mundo da ficção científica, né? Então, eu escolhi aí 13 livros, talvez 14, livros que eu considero que são grandes clássicos da ficção científica e que todo mundo deveria ler em algum ponto da vida. Eu coloquei algumas regrinhas aí nessa minha elaboração e nessa minha criação da lista, para definir um escopo, né? Então, quais foram essas regras? Primeira regra é que ele tem que ter sido publicado aqui no Brasil, né? Tem que ter sido publicado em língua portuguesa no Brasil. Então eu vou excluir aí livros que não foram publicados no Brasil, mas foram publicados em Portugal e que o pessoal acaba trazendo para cá, né? Coleção Argonauta tem muita coisa, mas enfim, eu estou excluindo esses livros que não tiveram publicação nacional. Eu também tenho que ter lido esses livros. Eu não posso recomendar um livro aqui que eu nunca li, né? Então tem clássicos da ficção científica que eu ainda não li, esses eu não coloquei na lista. E eu tentei também não repetir autor, então é um livro só por autor. Então tem autores que escreveram um monte de clássicos que são super importantes, super recomendáveis aí por todos. Eu escolhi um só e sempre tentei pegar livros bem de entrada, que tem uma leitura mais tranquila, mas tem algumas cascas grossas aí no meio dessa pilhona de livros aí também, o que enfim, é divertido. Como que eu organizei essa lista? Eu organizei por ordem de publicação. Então a gente vai começar a falar do livro mais antigo que faz parte dessa lista, e lá para o final da lista, o último livro é o livro mais recente e que nem é tão recente assim. Por quê? Porque eles têm que ser clássicos. Então, como que eu defini livros clássicos de ficção científica, né? Livro clássico também ele tem que ter sobrevivido já ao teste do tempo, obviamente, então pelo menos aqueles 10, 20 anos aí, e ele tem que ter sido um livro muito influente, não basta ter sido um livro bom, ele tem que ter sido um livro influente, que um monte de outras obras foram inspiradas, ou foram direcionadas, ou tem alguma relação, de alguma forma, com essa obra clássica, essa obra primária aí. Então ela tem que ter tido grande influência no mundo da literatura de ficção científica. Obviamente eu coloquei os livros em ordem cronológica, mas eles podem ser lidos em qualquer ordem que você quiser. Pode pegar aí o livro que você se interessar mais e ler em qualquer ordem, porque eles não têm, a princípio, relação nenhuma entre eles, né? Então você não está preso à ordem que eu coloquei. Pode ler na ordem que você quiser, eu permito. E essa minha escolha de colocar só livros publicados aqui no Brasil, obviamente veio por uma questão de facilidade, para quem quiser comprar os livros, conseguir achar sem ter que ficar procurando em sebos perdidos por aí. Eu recomendo todo mundo sempre comprar coisas em sebos, porque eu gosto das capas antigas e, enfim, coleciono livro antigo, mas, enfim, também ter a facilidade, né, as pessoas terem a facilidade de poder comprar pela Amazon a edição mais recente aí, receber em casa sem dificuldade. Eu tô colocando o link dos livros todos aí da Amazon aqui embaixo na descrição do livro e também no site do Papo nas Estrelas, para, se você quiser comprar, você pode comprar através do nosso link associado e ajudar o Papo nas Estrelas a ir aonde nenhum canal jamais esteve. E um outro detalhe também que eu tentei colocar nessa lista é variar os subgêneros da ficção científica, porque a ficção científica tem um escopo muito grande, né? Então só definir ficção científica já é uma coisa meio complicada, meio difícil. Então eu tentei colocar subgêneros da ficção científica, um pouquinho de cada coisa, para justamente abordar aí a maior área possível da ficção científica numa lista tão pequenininha aí de 13 livros, né? E com essa ideia, dá para ler basicamente um livro por mês aí, e dentro de um ano, então você terá aí uma grande, um grande primeiro passo, aí, um grande começo dentro dessa jornada de ler ficção científica. Então vamos lá, vamos para a lista.
Então, para começar essa lista, começar essa grande jornada aí na ficção científica, em 1871 a gente tem 20 Mil Léguas Submarinas, do Júlio Verne, livro super importante aí, que deu origem à ficção científica submarina, né? A ficção científica submarina sempre olhando, né? Assim, quando as pessoas pensam em ficção científica, sempre pensam em nave espacial, né? Só que o submarino, ele é muito próximo de uma nave espacial, porque ele é um ambiente fechado ali, né, com um espaço, com um ambiente muito inóspito, né, que a gente não consegue sobreviver do lado de fora. Então nós estamos separados desse ambiente por uma camada de ferro ali, uma camada de metal, né. Então o submarino e a nave espacial têm muito em comum nesse clima, né. Então as aventuras ali do Capitão Nemo deram tem esse clima de nave espacial também, de um certo modo, né? E o Júlio Verne escreveu esse livro, escreveu 20 Mil Léguas Submarinas, apenas 10 anos depois do primeiro submarino, que foi o Plongée, né? Um submarino francês, que foi o primeiro submarino a ter uma propulsão mecânica, né? Porque antes as pessoas basicamente remavam ali, né, com os pés, né, para poder submergir, andar submersos na água. Então o Plongée foi o primeiro submarino a andar de maneira mecânica, né, ter uma propulsão mecânica, e o Júlio Verne escreveu então 20 Mil Léguas Submarinas, né, com o Nautilus, o submarino do livro, apenas 10 anos depois do Plongée, né? Então ali a ficção científica sempre olhando para o futuro, né, tem um desenvolvimento tecnológico e como que isso aqui vai poder reverter na humanidade, o que pode acontecer através dessa tecnologia em si. Então aí em 14º lugar, 14º lugar, 13º lugar, não sei ainda quantos livros vão ter nessa lista, 20 Mil Léguas Submarinas. E continuando a lista, a gente tem aí o segundo pai da ficção científica, né? A ficção científica sempre tem dois pais, né, e uma mãe, né? A Mary Shelley lá em 1818 com Frankenstein, depois a paternidade da ficção científica sempre fica meio dividida ali entre o Júlio Verne, que a gente acabou de falar, e o H.G. Wells. E pro H.G. Wells eu vou colocar A Máquina do Tempo, então aí já falando sobre a ficção científica de Máquina do Tempo, né? E nesse livro, que é super curtinho, e super rápido de ler, uma leitura super divertida, a gente tem um viajante do tempo que vai para o futuro, muito no futuro, e começa a ver os desdobramentos da nossa sociedade, quando a nossa sociedade se divide ali basicamente em dois grandes grupos, né, os Eloi e os Morlocks, e são dois grupos completamente diferentes, e o protagonista, né, o viajante, consegue começar a ver os desdobramentos das nossas escolhas, né? Como que as nossas escolhas feitas em grupo, socialmente, acabam se desenrolando no nosso futuro. E agora, entrando no século XX, em 1932, a gente tem Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. E Admirável Mundo Novo já começando com aquela ideia da ficção científica distópica / utópica, né? A distopia e a utopia sempre andam lado a lado, né? A utopia de um é a distopia de outro. Então, né, nesse universo do Aldous Huxley, a gente tem uma sociedade onde ninguém tem escolha, onde ninguém pode decidir nada, as pessoas são felizes por obrigação, uma sociedade dividida em castas, as pessoas já nascem determinadas e pré-determinadas no que elas vão fazer, e como que tudo isso funciona, existe o Estado decidindo tudo pelas pessoas, o Estado fazendo com que as pessoas tomem remédios para que elas fiquem sempre felizes e sempre satisfeitas com tudo. Então existe sempre essa discussão do indivíduo contra o grupo, né, onde que o espaço do indivíduo existe numa sociedade onde o individualismo já foi deixado de lado, né, foi deixado para trás. E para pegar carona na distopia, né, a gente tem sempre 1984, do George Orwell, outro livro super distópico, super
influente, super importante, basicamente Admirável Mundo Novo e 1984 eu costumo falar que tem que ser lidos lado a lado, assim, a gente já lê um e pega o outro logo em seguida para ler, porque são livros que conversam muito sobre os mesmos temas, apesar de olharem basicamente sobre perspectivas opostas, assim, como que a gente olha nesse mesmo tema do totalitarismo, do Estado totalitário, controlando todas as facetas da vida humana, só que sob perspectivas diferentes, né, sobre lados opostos desse mesmo vetor, o que eu acho bem legal como exercício mesmo de explorar um tema, né? Então, em 1984, a gente tem, nós não temos, né, nenhuma liberdade, né, a não ser aquela que o Estado dá, nós não temos nenhuma cultura, a não ser aquela que o Estado oferece. Então, o Estado controlando tudo, inclusive a verdade, né, o nosso conceito, a nossa relação de verdade, a nossa relação com a verdade se torna difícil de você definir, justamente porque a gente não sabe mais o que é verdade e o que não é, porque todas as informações, todas as notícias, tudo é sempre controlado pelo Estado, inclusive as coisas que já passaram, né? O Estado nesse universo tem o poder de voltar e apagar partes da história, eles deletam partes da história e reescrevem a história de acordo com o que interessa para o Estado naquele exato momento. Então, como que a sociedade reage, como que a sociedade funciona mediante um Estado tão controlador como esse. Então, 1984, do George Orwell, leia logo em seguida, ou antes, mas enfim, leia junto com Admirável Mundo Novo, porque é um exercício super bacana aí de pensamento. Em 1950 a gente tem Eu, Robô, do Isaac Asimov, um livro de contos, né, uma sucessão de contos que foram escritos pelo Asimov na década anterior, e depois ele fez um Fix-It, né, a obra Fix-It é quando ele pega vários contos e coloca algumas coisas extras para costurar esses contos como se fosse uma narrativa, uma história única. Então o Asimov vai estudando ali a nossa relação com esses nossos colegas de universo, né, esses nossos colegas de espaço, que são os robôs. Esse livro também é importante porque ele criou as 3 leis da robótica, né, elas apareceram pela primeira vez aqui nesses contos, e é um livro super divertido, é um livro muito gostoso de ler, você lê rapidinho, são vários contos, você consegue ler um continho em, sei lá, 15, 20 minutos, né? Então é muito divertido, e todos os contos são grandes exercícios mentais, eles sempre têm problemas de lógica, são exercícios, são problemas legais para você tentar ir resolvendo junto com o conto. Você fala, nossa, como é que vai resolver isso? Como que a gente vai pensar para resolver esse problema e tal? Livro também que eu sempre recomendo ler com a criançada, né? Um livro que os temas são legais, justamente por ser uma espécie de um quebra-cabeça, um problema lógico para resolver, então é legal ler com as crianças e tal, dá para brincar bastante com isso. E ainda em 1950 a gente tem As Crônicas Marcianas, do Ray Bradbury, aí continuando então o ABC da ficção científica, né? O A sendo o Asimov, o B o Bradbury e o C, que é o C. Clarke, né? O Arthur C. Clarke, que a gente ainda vai falar dele nessa lista. E nas Crônicas Marcianas nós temos aí uma primeira visão, né, de como que seria esse nosso contato com os marcianos, né? Essa nossa chegada em Marte. Isso sempre lembrando que foi escrito antes da chegada das sondas em Marte, né? Então a nossa visão de como que seria Marte, o que existe na superfície de Marte, ainda tinha a ideia dos canais marcianos, né? Que existia água correndo ali pela superfície de Marte, era muito forte ainda. Então essa visão de que existiria vida em Marte era uma coisa muito forte. Então o Bradbury, ele conversa muito com esse tema. E o Bradbury, um autor de ficção científica, não só de ficção científica, o cara escreveu de tudo na vida, mas assim, um cara que sempre abordou a parte literária mesmo, a parte da estrutura, de como a prosa dele, a poesia dele é escrita. Então um livro super gostoso de ler, até pelo prazer literário mesmo, ao contrário de outros autores dessa era de ouro da ficção científica, que eram sempre caras mais técnicos, caras mais
diretos, mais secos até na estrutura. Aqui não, aqui existe todo um rebuscamento ali, um rococó em cima de como que o texto em si é escrito. O Bradbury sempre com textos muito, muito bonitos e muito gostosos de ler, assim, que você às vezes fica maravilhado, nem só pelas ideias que são colocadas, mas por como essas ideias são colocadas de uma maneira tão rica e tão colorida, tão brilhante no texto, assim. Em 1959 a gente tem Tropas Estelares, do Robert Heinlein. Heinlein, que faz parte dos 3 grandes da ficção científica, então agora a gente tira o Bradbury dessa conta, a gente coloca o Asimov, o Heinlein e o Clarke como os 3 grandes da ficção científica da Era de Ouro, né? E aqui a nossa abordagem na ficção científica militar, né? Tem esse lado militar. E aqui a gente está no futuro, um futuro onde nós estamos na guerra contra os insectoides, né? E as pessoas só se tornam cidadãos realmente quando eles têm uma carreira militar. A pessoa que não tem uma carreira militar nesse universo não é considerada cidadão. E grande parte dessa história se passa justamente na sala de aula, né? A parte mais interessante do livro, inclusive, é uma discussão filosófica ali a respeito do que é ser cidadão, do que é ser qual é a nossa responsabilidade civil em si e qual o nosso espaço dentro dessa sociedade. E também o livro fala sobre as repercussões da guerra, da carreira militar em si. É um livro super divertido. Também é o livro que introduz para o mundo pela primeira vez o conceito da Power Armor, né? Aquela armadura que não é só um colete à prova de balas, mas é uma armadura que cobre o corpo inteiro e aumenta ali a força, aumenta as capacidades do usuário ali dessa armadura. Então a pessoa fica mais rápida, fica mais forte, né? Não é um exoesqueleto, muitas pessoas confundem a Power Armor com um exoesqueleto, mas são coisas diferentes, né? Mas enfim, esse foi o livro que nos introduziu esse conceito da Power Armor dentro da ficção científica. Então, um livro super importante. Aqui, essa minha edição do livro aqui tem a capa do filme do Verhoeven, que todo mundo conhece esse filme, é um filme super divertido, super engraçado, mas o livro e o filme são coisas bem diferentes, assim. Então, se você assistiu o filme, você vai chegar no livro e ter uma surpresa, porque é bem diferente. E é também um livro que está sempre ali causando discórdia, causando contradições, aí coloca as pessoas para discutirem realmente sobre o que o livro está falando. Então, é um livro bem bacana, super rapidinho de ler também, super curtinho e bem divertido, com um monte de ação e um monte de ação filosófica em si, pra gente ficar brigando dentro do nosso cérebro a respeito dos temas que foram apresentados. 1963 a gente tem O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick, um dos meus escritores de ficção científica favoritos. E o Philip K. Dick sempre ali fazendo parte já dessa new wave da ficção científica. Então a gente sai ali, agora a gente está deixando a era de ouro da ficção científica para trás e começando a entrar no que foi conhecida como a new wave da ficção científica. Então deixando para trás as ideias mais científicas, a parte mais exata da ficção científica, e agora a gente começa a pensar na parte mais humana da ficção científica. Enquanto antes a gente olhava só para as coisas, para a tecnologia em si, agora a gente começa a olhar mais para dentro das pessoas. E essa ficção científica, O Homem do Castelo Alto, também nos apresenta esse tema da realidade alternativa, né? Quando que a nossa realidade não é a nossa realidade. Então, basicamente, se passa no nosso mundo normal, só que alguma coisa ali está diferente. Então, nesse caso aqui específico, a pergunta é, e se o eixo tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial e não os aliados, né? O que teria acontecido? E é um livro super denso, super divertido, com um monte de ideias legais, um monte de reviravoltas. Você às vezes fica meio perdido, nossa, o que está acontecendo? O que é real, o que não é? Então a ficção científica, mais uma vez, lidando com esse tema de o que é real, qual é a nossa realidade. E, obviamente, o livro tem uma surpresa pra gente no finalzinho dele, bem no finalzinho. Então é um livro que vai te segurar ali até quase que a última
último caractere que foi impresso nesse livro. Muito divertido, um dos meus autores favoritos de ficção científica, então, O Homem do Castelo Alto. Em 1965 a gente tem Duna, do Frank Herbert, uma das maiores obras de ficção científica de toda a história, adorado por todo mundo, está na lista de todo mundo como uma das obras mais importantes da história, e que, enfim, agora já teve filme, agora está tendo uma nova versão de filmes, e é uma obra que influenciou um monte de outras obras. Sempre que você fala ali sobre impérios galácticos, a gente está falando de Duna, a gente está falando também ali de Fundação do Asimov, né? Mas Fundação escapou dessa lista, ela não está nessa lista porque a gente já falou do Asimov em outro, né, com o Eu, Robô agora há pouco. Então, Duna vai tomar essa frente aí nos Impérios Galácticos. E é também uma ficção científica que é voltada ali pro ser humano, para a pessoa, o desenvolvimento do ser em si, quais são os limites da humanidade, qual que é o limite do ser humano, né? Aonde que está essa barreira que nos separa do ser humano de uma outra coisa. É um universo também que ele é quase que antitecnológico, né? Aliás, ele é antitecnológico porque existiu ali uma caça e uma destruição dos computadores, das máquinas pensantes, né? Então, como que a nossa sociedade se vira sem computadores, né? Lá no futuro, muito no futuro, porque esse livro não se passa um pouquinho no futuro, se passa muito no futuro. Então, como que a sociedade se desenvolveu? Então existem casas, né, que treinam as pessoas como grandes computadores humanos, né? Então, pessoas que são capazes de realizar grandes cálculos matemáticos e prever desdobramentos que podem acontecer a respeito, a partir, né, das ações que a gente fez agora. Então, eu fiz uma ação agora, como que isso vai se desencadear no futuro? Então tem também essa questão de como previremos o futuro, como que a gente vai lidar com uma sociedade sem máquinas. E tudo isso se passando num universo, ali num mundo que chama Arrakis, esse planeta que é conhecido como Duna, é um planeta deserto. Então as pessoas têm que lidar ali com esse ambiente super inóspito, onde uma gota de água tem um valor absurdo, porque todo mundo precisa de água para viver, obviamente. Então, como que lidamos com um mundo onde uma gotinha de suor tem que ser reaproveitada num traje destilador para a gente poder consumir essa água de novo? Existem diversas culturas. Basicamente, para quem gosta de Game of Thrones, é o Game of Thrones no espaço, nos esteroides, assim, é muito mais forte do que Game of Thrones. Então, tramas políticas, guerras, enfim, tudo num grande pacotão que chama Duna, de Frank Herbert. E começando aí mais uma nova década, em 1970 a gente tem Solaris, de Stanislav Lem, um dos grandes escritores também da ficção científica, um escritor polonês, e nesse universo, nesse livro, ele nos mostra um planeta que é um planeta oceano, e que esse oceano ele é meio consciente, ele é uma entidade, ele é um deus, quem é esse planeta, né, que é um planeta senciente, talvez, um grande mistério aí do livro, o que está acontecendo. E esses personagens que estão nessa estação espacial ali ao redor desse planeta Solaris, eles começam a ver pessoas do passado que não poderiam existir mais. Então existe ali uma busca pelo passado de cada uma das pessoas e, consequentemente, uma busca pelo futuro, ou como que as pessoas reagem dentro dessas situações. É uma busca interior, um estudo a respeito da vida de cada uma dessas pessoas a bordo dessa estação espacial. Também ali uma ficção científica já dentro dessa pós-New Wave, né, da ficção científica, uma ficção científica que olha mais para dentro dos personagens e não tanto para fora. Super bem escrito, super bem desenvolvido, com um monte de mistérios, um monte de situações ali para deixar você inquieto, e você quer acabar o livro a qualquer custo, porque você fica cada vez mais curioso a respeito do que está realmente acontecendo ali.
Solaris virou filme também, então super recomendável, filme do Andrei Tarkovsky, né, na década, um pouquinho depois, 72, eu acho, 73 o filme. Então um livro super influente aí, e depois teve, acho que ele já teve umas 3 versões cinematográficas desse livro, então um livro super influente e que sempre as pessoas estão voltando nessa história para tentar descobrir mais coisas, tentar esmiuçar mais coisas, retirar mais coisas de dentro da história. Muito, muito bom, muito recomendado esse livro. E agora em 1973, e fechando ali o ABC, ou os 3 grandes da ficção científica, a gente tem Encontro com Rama, do Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke, que é super conhecido ali por ter escrito 2001, né, e também o roteiro do filme 2001 do Kubrick, que é considerado por muitos, inclusive por este que vos fala, como o maior filme de ficção científica da história. Esse livro é o outro livro do Arthur C. Clarke, o grande, que gerou uma grande saga também, porque esse livro continua em outros livros, mas esse primeiro livro já é o bastante. Quando um objeto vem correndo ali pelo espaço em direção à Terra, a sociedade fica, meu Deus, o que está acontecendo? E a gente manda a nave mais próxima ali, capitaneada pelo Capitão Norton, e eles têm que chegar nesse objeto cilíndrico que obviamente não foi construído, não é um objeto natural, que obviamente foi construído ali por alguém, porque ele muda de velocidade, ele muda de direção, enfim. E é uma exploração do que é esse objeto. E a gente descobre que existe um mundo ali dentro desse objeto cilíndrico. Então, toda a superfície desse universo, ele está nas bordas internas ali do cilindro. Então, o cilindro está sempre girando para gerar ali gravidade, e é uma exploração, é uma grande busca por quem são essas pessoas, que são os Ramanos, né? Então, por isso Encontro com Rama, porque como o próprio livro diz, a sociedade já tinha esgotado todos os deuses romanos e os deuses gregos, então eles começaram a utilizar ali outros deuses para nomear objetos celestes. Muito bacana, Encontro com Rama, eu li anos atrás e é super divertido, e foi um dos livros que me empolgou muito para ler ficção científica e começar a me aprofundar cada vez mais nesse universo. Li moleque assim esse livro, então muito, muito bacana. Em 1979 a gente tem o Guia do Mochileiro das Galáxias. Esse aqui é o livro que eu estava em dúvida se eu ia colocar ou não na lista, porque eu não sabia onde estava o livro. E agora eu achei o livro aqui, então resolvi colocar na lista. Então o livro do Douglas Adams, trazendo aí comédia para ficção científica, porque nem só de assuntos sérios vive essa ficção científica nossa, né? Então a gente tem aqui a oportunidade de abordar os temas sobre uma perspectiva cômica, uma perspectiva humorística, né? Então, burocracia, alta sociedade, tudo isso é colocado ali na linha de fogo do humor ali do Douglas Adams, que é, para quem não sabe, ele é britânico, né? Então vem esse humor inglês que é super refinado e super mal interpretado também por muitos. Então tem gente que não acha a menor graça no humor inglês, e tem gente que acha que é a melhor coisa do mundo. Eu particularmente adoro a escrita do Douglas Adams, e é um livro que nos permite enxergar a ficção científica sob uma outra ótica, uma outra perspectiva. Não que a ficção científica cômica, a ficção científica de comédia tenha nascido com o Douglas Adams, mas e já, obviamente, já foi abordada antes, né? A sátira sempre muito utilizada ali como ferramenta narrativa, mas o Douglas Adams parece que aperfeiçoou a técnica, a arte de usar sátira e usar a comédia como uma ferramenta narrativa dentro desse universo de ficção científica. Então, livro que já virou filme, já virou série de TV, já virou série de rádio, super influente aí para narrativa de ficção científica. Muito, muito, muito bacana.
E o último livro dessa lista, em 1984, a gente tem Neuromancer, do William Gibson, o livro que não iniciou o cyberpunk, como muita gente fala. Neuromancer foi o primeiro livro cyberpunk. Não foi. O cyberpunk, na verdade, ele foi um movimento ali, pegando esse zeitgeist cultural, e que era uma sensação de muitos artistas. E só que Neuromancer, ele é basicamente o codificador de gênero. Ele pega todo esse sentimento e pega toda essa estética que estava começando a ser construída, e ele codifica ali, ele destila tudo isso em um livro que é absurdamente influente. Uma sucessão de outras obras vieram pegando carona nesse movimento cyberpunk e, consequentemente, se inspirando pela obra do Gibson. Não é um livro muito fácil de ler, é um livro meio complicado, você se perde por causa que tem muitos jargões técnicos que nunca são explicados, então você meio que tem que deduzir o que aquela ferramenta, aquela máquina, aquele objeto em si está realmente fazendo. Existe o conceito do cyberespaço, o que está acontecendo quando a pessoa está dentro da rede, né? É o livro que criou o termo Matrix, né? O Matrix, que foi utilizado como título aí do filme Matrix, que também é um filme cyberpunk super influente, pelo menos o primeiro, né? Os outros são mais ou menos, mas o primeiro filme muito bom também. Então, pegando carona ali com essa obra do William Gibson, que é Neuromancer. Muito do jargão cyberpunk nasceu aqui com essa obra. Então é uma obra estupidamente influente, assim, muita gente se baseou, e até se você pegar o RPG, o Cyberpunk, o RPG Cyberpunk do Mike Pondsmith, esse RPG ele tem as classes de personagem, e essas classes de personagem, tipo samurai de rua e tal, todas essas classes de personagens vêm diretamente da obra do Gibson, e eu não sei como nunca aconteceu uma ação ali de plágio entre um e outro, porque a influência é muito clara, muito forte, assim. Então você tem o cowboy de teclado, enfim, todo esses conceitos, esses arquétipos de personagem que o RPG apresenta como escolha ali pra gente, vieram diretamente do Neuromancer. Enfim, livro absurdamente influente, muito divertido de ler, mas não é um livro muito fácil de ler. Então foi isso, essa foi a minha lista aí das principais obras aí de ficção científica para quem quer começar a ler ficção científica, quem nunca leu nada, ele tá perdido, não sabe por onde começar. Esse foi o livro. Obviamente você pode ler em qualquer ordem, eu só coloquei em ordem cronológica aí por curiosidade, para a gente poder acompanhar aí como foi o desenvolvimento, essa evolução das obras da ficção científica, como que elas foram aparecendo pra gente no decorrer do século passado aí. Pretendo fazer outros vídeos parecidos com esse, como, por exemplo, livros que não foram traduzidos aqui no Brasil, que não foram publicados aqui no Brasil, que deveriam ser. É um livro, um vídeo que eu gostaria de fazer. Enfim, tem outras ideias para fazer vídeos parecidos com esse. Enfim, obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.